Hum. Hum. Recording in progress. Olá, Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? E com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito frio aí em Brasília? Rapaz, até que não, por enquanto ainda tá tranquilo. Aqui, agora tá mais tranquilo, mas depois do almoço vai caindo muita temperatura. É? Você tá falando de Brasília? Não, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, sim.
Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bem, meu cara? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Penúltima reunião, então, já, né? Penúltima, passa rápido, né? Passa. Né? Ah, então tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente começa, então, né? Sim, sim. Beleza. Deixa eu pôr aqui o meu computador na bateria, que eu já vi que ele já tá Ah, miando. Então, beleza. Tô aqui fuçando uns e-mails antes de eu da gente... também estou aqui, mesma coisa. Olhando as publicações do dia, Beleza. aproveitando. Olha só. Já já a Vladia entra, falou comigo. Tá jóia. Beleza.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávia. Tudo Bom bem, dia, Flávio? tudo ótimo, tudo tranquilo. Estou só aqui tentando rever minhas anotações. Mas na hora que você quiser começar, viu? Estou por aqui. Vamos esperar dar o horário certinho, pelo menos, né? Se não Ainda for- tá antes, agora que eu vi. a Estou gente por tá aqui, só adiantado, anotando os meus pontos aqui, ó. tá, João? Hoje a gente vai avançar, então, com um quórum mais limitado. Vamos começar no horário, para prestigiar quem chega no horário. Eu sempre falo isso, que eu começo a aula bem no horário. Vamos começar no horário para prestigiar quem chega cedo. Não... Será que a gente consegue esperar mais uns 5 minutinhos, pelo menos, professor? Pode ser, tranquilo. Agora é 9h02. Só É. para... Nós estamos em... Oi, Alexandre. Oi, Vânia. Tudo bem, queridos? Pronto, chegou mais um, Gustavo. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim? Sim, Vânia, ouvimos. Obrigada. Temos 2 baixas já confirmadas, né? Professora Cássia e mais alguém lá que eu não conheço.
Só para a gente ir batendo papo antes aqui, agora a gente está falando bastante de Suprema Corte, lá é a Suprema Corte pegando fogo, né? Que Você coisa. viu? Você Cara, viu? aquilo de vazar um voto, nem aqui, né? A gente vê. Nem aqui a gente vê, nunca vi essa questão de vazar o voto. Pois é, porque eles têm uma estratégia de decisão completamente diferente da nossa, né? Eles se reúnem em salas que não entra nem assessor, né? Para decidir. Então, vazar o voto ali foi... E diz que teve manifestação, né? Por causa da possível mudança de jurisprudência, né? No país inteiro lá teve algumas manifestações. Né? E assim, a mesma questão acabou aparecendo. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Acabou aparecendo também até na nossa campanha eleitoral, por conta da fala do ex-presidente Lula. Então, também até aqui apareceu. Né? E ainda assim, eu achei a frase dele tão, como é que fala assim, como é que fala assim, não foi nem tão contundente assim, né? Você falou assim, não, a gente tem que começar a analisar essa questão como uma questão de saúde pública. Ele nem falou que vai legalizar, né? Aí todo mundo falou, não, o candidato tem que falar que isso é uma questão do Congresso. Falei, caramba. É um tema muito polêmico, né? No mundo todo esse. Os Estados Unidos, salvo engano, desde a década de 70, se eu não me engano, que tem lá na decisão da Suprema Corte, acho que desde 74, 72, e sempre foi polêmico. Né? E na segunda-feira a gente teve o lançamento do livro lá do grupo de pesquisa do Rodrigo Becker, né? Que tá bem legal, né? Mas não tem Chevron. Não tem Chevron. Não tem Chevron. É um livrão, assim, um catatauzão, assim, de decisões. E eles falaram que em setembro vão lançar outro com as questões eleitorais na Suprema Corte Americana. Então, vai ser assim, no bojo da eleição, couro comendo ali. E eles falaram, é bem essa ideia mesmo, é bem essa ideia. Né? O livro ficou tão legal e tão sucesso. E é um livro caro, um livro de duzentão, né? Que o lançamento foi adiado porque esgotou, não tinha exemplar para vender no lançamento, e teve que adiar. A pré-venda foi um sucesso. Um sucesso, né? E a ideia assim até simples assim, né? Eles se reúnem ali, aí tem um capítulo introdutório mostrando que o próprio Becker que escreve como é o processo de decisão em algumas palavras-chave, né? E depois vão comentando decisão a decisão e elas estão bem preocupadas com questões processuais e constitucionais e a ordem de apresentação foi cronológica, né? Então tá super bacana ali também o texto deles tá bem bacana assim. Eu gostei. Tinha um texto do Souto, né? Que eu não tinha. Aí também comprei para ver se tinha. O Chevron também não tinha, que é esse aqui, né? Que é do Couto, é bem antigo, do João. Ele é da PGFN. Conhece ele, né, Vlad? Ele foi até presidente do Simprofaz. Isso, mas agora, também não... Flávio, eu também tive uma dificuldade de achar esse negócio. Eu até quis dar uma pesquisada, porque como o livro fala muito desse precedente, eu não encontrei também, não. Não, também não achei. Né? Teve um rapaz que mandou um que tinha na RDA, né? Alguma coisa. Acho que foi você, não foi, Gustavo, que mandou? Não. Eu vi um artigo que mandaram. Acho que foi você artigo que eu vi mandou. também. Artigo eu vi. Eu li aquele artigo, mas eu também, se alguém conseguir alguma outra coisa e puder compartilhar lá no grupo, eu tenho interesse, tá, pessoal? Porque eu ia até te mandar mensagem, Flávio, mas na correria esqueci. Não. Beleza, vamos começar? Vamos. Bom dia. O João falou que ia estar entrando também. A gente vai... Então, bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao nosso penúltimo encontro, né? Infelizmente, só falta mais um. O tema é tão gostoso que passou muito rápido. Já mandei o link aí no chat do nosso grupo de WhatsApp, se porventura alguém não está.
que possa entrar no grupo. Hoje nós vamos debater o capítulo 4, que não é tão extenso, né, professor? Que fala sobre a moralidade do direito, os limites, trade-offs e o papel do judiciário. O professor Flávio é o nosso um dos coordenadores desse clube de leitura dessa semana. A professora Vládia é a nossa eterna coordenadora, queridíssima. Professora, a palavra está com a senhora. Na verdade, só dar boas-vindas, né? Já vou passar aí a palavra para o Flávio, que eu acho que hoje a discussão ela suscita bastante a gente repensar as próprias bases do direito administrativo, né? Já que o capítulo 4 ele trata exatamente do conteúdo, né? Da profundidade do que se pretende dizer sobre essa moralidade interna do direito administrativo. E aí eu já passo a percepção, pessoal, acho que esse foi um dos capítulos, esse trecho que a gente leu agora, acho que para mim foi um dos trechos mais repetitivos do livro, porque eu acho que ele cumula os precedentes, né? Ele fala de vários precedentes, mais ou menos na mesma linha. Mas, fazendo um contraponto, eu acho que foi um dos trechos que mais esclarece a tese do autor, porque ele realmente aprofunda nessa questão do que é essa moralidade interna. E eu confesso a vocês que isso trouxe para mim uma nova perspectiva do direito administrativo. Né? Acho que aqui a gente é muito legalista e muito das coisas que ele fala que estaria dentro da moralidade interna das normas administrativas, se assim a gente pode dizer, aqui a gente, né, optou por colocar expressamente na legislação, e muito disso está ali na LINDB. Então, essa foi a minha percepção inicial desse capítulo, mas eu já queria passar a palavra para o professor Flávio, fazer as considerações iniciais, e aí para a gente compartilhar aqui as ideias. Tudo bem, professor Flávio? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Né? Sempre um privilégio estar aqui, e só para deixar o Alexandre tranquilo, também a gente está no nosso penúltimo encontro, mas estamos ali já bem perto de recomeçar outro, né? Então é sempre um privilégio que a gente termina um para poder começar outro e dividir essa paixão aqui com vocês sobre estudar e ler o direito. Aqui ó, entrou o João Pedra agora e o Lucas, né? E eu estava aqui elogiando, Pedra, o livro de vocês lá, só estava lamentando que não tinha um comentário sobre o Chevron, né? Mas você me contou que estava lá que teve uma apresentação no grupo, né? Você devia ter mandado o convite para a gente ir lá acompanhar o Scotus desse dia aí, que foi sobre o Chevron também, né? Então também bem bacana aí também. Obrigado, professor. E a gente está, inclusive, escrevendo o segundo livro, mas nesse caso é de casos eleitorais. Só que a segunda edição do nosso livro que foi lançado essa semana, ele está para também em processo, né, de fazer. E, enfim, quem sabe eu seja o pessoa aí para poder escrever Chevron. Com certeza eu vou ter muito conteúdo aí, se o senhor conseguir me mandar, me ajudar, enfim, vou ficar muito feliz. E vou tomar essa iniciativa, já estou te prometendo isso. Próxima edição do nosso livro, Chevron vai estar com certeza. Ai, muito bom, muito bacana, porque realmente a gente sentiu falta aí de... E a gente falou, poxa, a gente está falando tanto sobre a Suprema Corte, né? E a Suprema Corte americana pegando fogo esses dias, então foi ótimo, assim, também poder fazer esse paralelo, né? Mas aí, assim, começando efetivamente, né? Eu sempre gosto de fazer essa colocação, a oportunidade de cada um discutir dificuldades, leituras que ficaram dúbias ali, né? E eu confesso que tem um trecho para mim que ficou assim bem complexo, né? Tem alguém batendo aqui. Deixa para lá. Que ficou bem complexo para mim, bem difícil, é que ele num determinado trecho ele fala sobre as interpretações que as próprias agências reguladoras fazem dos seus regulamentos e da possibilidade de deferência que tem em relação a isso e colocar isso como não controlável pelo tribunal. Eu falo assim, poxa, mas se a questão é de interpretação, ela não é uma questão jurídica necessariamente e por isso não seria controlável pelo tribunal justamente por isso, né? E aí você precisa de um esforço adicional para tentar entender isso, que no momento em que a legislação é ambígua, né, ou que ela dá espaço a mais de uma compreensão, ou seja, que não estabelece comportamentos vinculados, né, para empregar uma linguagem que a gente usa aqui
no nosso direito administrativo com determinada frequência, ela quer a decisão pela agência reguladora. Tem um texto do Cabral de Moncada que ele fala assim, né, que a gente tem que entender o ato discricionário como um ato político querido pelo legislador que seja adotado pela legislação. Então, ele entra dentro desse contexto, mas fica difícil para a gente em função disso. E aí a gente vai quase que para uma teoria do direito mesmo, para saber assim, quem é competente para ordenar, para interpretar o direito? É só o judiciário ou a gente sempre tem interpretação por todos aqueles que aplicam direitos, inclusive nós mesmos, né, como cidadãos, para fazer esse tipo de deferência? Então, eu achei das partes mais complexas, e essa parte da moralidade administrativa trazendo ali como limites para interpretações. Pelo menos foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, foi essa parte dele colocar a interpretação como uma parte não contenciosamente discutida perante o tribunal, desde que seja uma interpretação que seja relativamente razoável nesse aspecto. Foi um dos trechos que mais me chamou a atenção nessa primeira parte, quando ele fala sobre, faz referência ao precedente Auer lá também, não só ao Chevron, para falar da interpretação feitas pelas próprias agências. Então, foi assim, do trecho assim, dos que mais me destacou assim, dificuldade de leitura nesse primeiro momento, né? Não sei como que vocês se sentiram nessa ideia de falar assim, pô, mas você está falando de interpretação, por que o juiz não pode opinar sobre isso, se a atividade do juiz é justamente dizer o próprio direito, né? Será que, então, a interpretação final não é sempre do judiciário, né? Então, esse sempre foi um tema que, para mim, assim, sempre revela uma dificuldade tremenda em função disso, né? Não sei como que vocês, se alguém gostaria de opinar sobre isso, ou se a gente pode ir avançando também em outros aspectos do texto, e talvez até indo numa ordem um tanto quanto cronológica de como as passagens aparecem ao longo do texto. De digressão em relação a isso, eu achei muito interessante calhar esse ponto do judiciário entrar na esfera do Poder Executivo, em especial pelo cenário que a gente está passando agora, né, de decreto do Poder Executivo, analisar legalidade, enfim. E a gente vê, né, que muitas das vezes a gente tem o Poder Judiciário realmente entrando na esfera de competência do Executivo, ainda que seja para esse tipo de controle, esse tipo de review, né? Então, eu também lembrei daquele caso do Lula, quando ele foi, enfim, nomeado como ministro da Casa Civil, salvo me engano, pelo governo Dilma, que também o STF derrubou. E aí eu acho que isso trazendo para a esfera das agências também serve, né? O judiciário entrando numa esfera muito específica, de uma matéria muito específica, normalmente, que as agências têm mais domínio do que até o próprio Poder Judiciário, né? Eu não sei se vocês viram, teve uma declaração de apoio ao decreto, né, assinado por alguns juristas, capitaneados pelo professor Ives Gandara, né, e o texto tem praticamente 2 parágrafos só, né, ele fala assim, ó, o ato é um ato soberano, né, resgatando a teoria dos atos políticos, né, que o direito administrativo já tinha afastado há algum tempo. Falar, não tem ato que não seja controlável. E mesmo aquela decisão, quando analisou o decreto de indulto do Temer, que foi bastante amplo, ele já falou, olha, a gente está preservando o ato de indulto dele, porque ele representa uma política, e nesse aspecto, mas está considerando que existem, sim, limites para esse poder. E nessa semana ainda, o Alexandre de Moraes partiu para cima com as facas nos dentes, né? Fazendo bloqueio ali também de bens, bloqueando até o salário do deputado Daniel Silveira. E aí, Pedro, chega num outro ponto que é bem interessante, que é o seguinte, ele também discute até onde a moralidade do direito pode ir. E aí, quando a gente vai para o ato do indulto, a gente chega naquela discussão que ele fala assim, olha, tem alguns aspectos que o próprio Fuller falou que não era para aplicar a moralidade administrativa que ele estava indicando, porque seriam decisões eminentemente políticas, excessivamente amplas. Será que o decreto que nomeia
um ministro de Estado, que até mesmo o Supremo Tribunal Federal fala que não se aplica a regra do despotismo a essas hipóteses, tamanha amplitude que tem, e a relação de confiança do ministro de Estado como agente político, no indulto, será que a gente deveria aplicar a moralidade interna do direito nessas hipóteses ou não? A gente teria que afastar e dizer que não, aqui é um ato soberano, é um ato excessivamente político e não tem controle pelo direito para esses aspectos, né? Até, já que você trouxe esse ponto do indulto, como que você viria isso? Cabe esse controle ou a gente teria que dizer, olha, a moralidade interna do direito não se aplica a essa discussão porque efetivamente o ato é previsto constitucionalmente com uma excessiva amplitude em favor do próprio executivo, como um ato que tem que ser analisado por outro ou controlado por outras circunstâncias, como, por exemplo, vai acontecer no final, agora em outubro, que a gente vai avaliar ou não, né? Não sei se o voto está nesse aspecto, né? Que a gente vai avaliar e conceder mais um mandato ou não ao presidente da República, né? Aliás, está até divertido mesmo, né? Eu acho que nunca tive... Aí vai ser a primeira eleição, embora de 2018 tenha tido já alguma discussão sobre internet, mas eu acho que essa agora tá assim, surreal o que acontece, né? Até o Luke Skywalker está opinando na nossa... Não sei se vocês viram isso, né? O ator que interpreta o Luke Skywalker no Star Wars, ontem foi o dia Star Wars, né? Até ele opinando sobre isso, né? E desejando sorte para o novo Jedi, que seria o ex-presidente Lula. Não sei se vocês viram, foi fantástico no Twitter, muito engraçado. Assim, gente do céu, o cara apareceu na revista Time e ainda Eu vi, professor. no mesmo dia. E assim, o que é isso, né? Pode dormir tranquilo, né? Então, assim... Né? Mas eu acho que vai ser uma campanha muito diferente, né? O presidente da República em exercício, conversando com os presidentes do WhatsApp para saber como que vai ser implementado, se há acordo com o TSE e não é, o presidente do Supremo Tribunal Federal conversando com o ministro da Defesa e o ministro do Senado. Então, até onde a gente pode aplicar essa moralidade? Né? Esse tipo de ato comporta esse tipo de controle? Como vocês viriam? Eu acho que até é uma boa discussão para a gente ver até onde a gente pode ir com o que a gente está aprendendo. Assim, está certo que no frigir dos ovos, no nosso direito administrativo, naquilo que a gente concebe como direito administrativo, né? Então, por exemplo, eu entenderia que essa moralidade interna, que é administrativa, não seria aplicável nem a um ato, nem ao outro. Por quê? Porque o direito administrativo ele acontece no nível sublegal. Ele é submetido à legalidade. Então, os controles ali são constitucionais e são de outro perfil. Lógico que tem limites e o judiciário pode se valer dele, mas aplicar todas aquelas regras de moralidade interna que a gente viu e que, inclusive, vai apontando, inclusive trazendo para uma racionalidade e tal, aquele tipo de ato, como ato político, segue outra lógica, né, que o direito administrativo não tem. Então, dando a minha opinião, eu falaria, olha, esse é o tipo de ato que talvez aquela moralidade interna não fosse. O controle é constitucional ali. Então, a gente teria que ver quais são os requisitos constitucionais para esse ato. Pode até ter uma certa moralidade, mas uma moralidade do ponto de vista constitucional. E talvez não sei se caberia ao judiciário fazer esse tipo de controle também. E ó que eu não tenho nenhuma deferência pelo rapaz que foi prestigiado pelo indulto, pelo contrário, né? Eu torço para que pelo menos os efeitos secundários ali, né, de direitos políticos sejam mantidos rígidos para que ele não volte nunca mais ao parlamento brasileiro, né? Assim, é o meu desejo como cidadão, mas eu não sei se o indulto poderia ser controlado e até mesmo se o controle pelo Supremo nesses aspectos de conveniência seria uma decisão inteligente nesse aspecto, né? Eu achei esse aspecto sobre a discussão sobre os limites, até onde a gente pode aplicar a moralidade, também um dos pontos fundamentais. Professor,
Me surgiu uma dúvida. Bom dia a todos que estão presentes nesse clube. Eu ainda não cheguei no capítulo 4, né, que está sendo debatido aqui, porque eu tive um atraso no livro e entrei depois no clube. Mas até agora eu li essa parte da moralidade interna e eu tenho uma dúvida no quesito que essa moralidade interna do direito está diretamente associada ao Estado Democrático de Direito como garantidor desse Estado Democrático de Direito. E no momento, eu também acho que não cabe essa ideia de permissão do STF com esse ato do Bolsonaro, mas eu acredito que exige-se essa moralidade nesse ato, sabe? Agora, não cabe ao STF julgar, mas eu acho que essa moralidade interna do direito se faz necessário para que a harmonia se consagre, para que a independência se consagre. Sem essa moralidade, eu acho difícil. Eu acho que começa a ficar desarmônico, começa a ficar bagunçado. Eu queria saber se o senhor analisa também dessa forma. E só lembrando, assim, no texto, né, tentar fazer um resgate do texto, o próprio autor, ele traz um resgate que Fuller, quando ele vai elencar as limitações da moralidade administrativa, ele coloca, talvez, um ponto nessa perspectiva concreta que você colocou, né, que ele diz o seguinte, que essa moralidade interna de Fuller, ela era inadequada para decisões regulatórias, que aí ele chama de alocativas, que tem muita relação com essa questão de definição de políticas públicas, né? E ele deixa um destaque muito interessante, dizendo que essa moralidade administrativa, ela tem que ser entendida basicamente nessa sua perspectiva de limitação, né? Que seria uma limitação intrínseca da própria, vamos dizer, racionalidade que ele defende vamos dizer assim, nessa base principiológica. Então, e aí a gente também entra numa discussão de decisões administrativas, vamos dizer assim, meramente executivas, daquelas decisões administrativas mais de cunho político, decisório, de alocação de políticas públicas. Hoje eu acho que a gente confunde muito isso, tanto na esfera do Poder Executivo, quanto na esfera decisória do Poder Judiciário, principalmente nas cortes mais vamos dizer assim, mais altas, né? STJ e STF. Então, ele faz esse apontamento, né, dizendo assim, olha, a moralidade ela é uma limitação dessa interpretação, deve ser guiada pelas próprias agências reguladoras, porém, ela não é totalmente ampla e generalizada, né? Ela tem limitações. O fato e a minha ansiedade nessa parte é que ele não fecha quais seriam essas limitações, né? Ele deixa isso aberto, e assim, né, não dá nenhum caminho, uma pista, dizer assim, vai por aqui. Não, ele não diz, ele deixa aberto. E tem mais, ele ainda critica e não deixa claro se ele está de acordo ou não, de que a Suprema Corte, em alguns aspectos, ele fala lá, é mais fulleana que o próprio Fuller. E aí não fica claro também se ele fala assim, mas tá, isso foi melhor ou isso foi pior? Ele não faz um juízo de valor, ele fica ali como cientista, não, estou descrevendo, olha, isso talvez não fosse condizente com a própria teoria que eles querem aplicar, né? Porque está indo, ele fala que as decisões adjudicatórias, né? Ou seja, decisões de caso concreto, necessariamente o Fuller entendia que tinha que estar dentro dessa moralidade interna. Mas as decisões regulamentares, que a gente chamaria aqui de regulatórias, de políticas públicas, né? E tem toda uma discussão sobre o que é política pública também, que é outra dificuldade de decidir, né? Tem as decisões mais complexas sobre isso, elas não seriam discussões que deveriam seguir essa moralidade. E quando a gente vai lendo o texto, a gente vê, poxa, mas essa moralidade interna, justamente por ela não ter uma densidade específica, né? Ele fala assim, tem uma tentação de colocar tudo ali dentro do Estado de Direito, como o Lucas colocou, ou como devido processo legal, mas não é só isso, né? Qual que é o fundamento jurídico, normativo dela, mas parece que ela se ajusta melhor para essas decisões, inclusive alocativas, do que efetivamente para as outras decisões, né? Então, é bastante instigante o livro nessa parte, porque ele não dá soluções fáceis, né? Ele parece aquele professor socrático, né? Que está tentando tirar da gente ali e a gente fica um tanto quanto
No capítulo 5, ele traz um pouquinho mais dessas partes, assim, né, de falando de objeções e limites, e vai avançando um pouco mais. Mas no 4 ele deixa a gente bem em suspense no ar mesmo, de como que isso está acontecendo, né? Talvez ali vocês vão sentir um pouco mais palpável no último encontro por conta disso, não se sentir tão órfãos nesses aspectos assim também, né? Até uma outra discussão assim, a Vádia mesmo falou assim, né, o que é uma política pública, né? Eu lembro que até o professor Sousa Antônio dava uma definição que eu achava assim, ela, como se diz assim, desapegada de um contexto. Ele falava assim, cabe controle de política pública? Ele falava assim, é muito simples, lógico que cabe, porque cabe o controle do ato administrativo. A política pública é um conjunto de atos administrativos voltados a uma determinada finalidade. Isso é uma política pública. São vários atos administrativos, todos eles coordenados para aquela determinada finalidade. Então, como eu controlo o ato, eu acabo controlando a própria política pública. Mas será que a política pública é só isso mesmo? Um amontoado sistêmico, né? Até a palavra fica contraditória, né? Mas um conjunto sistêmico de atos que estão voltados para uma determinada finalidade? Será que só isso é política pública? Ou essa definição que ele deu de políticas alocativas, de onde a gente vai colocar os recursos, né? Talvez seja uma definição mais interessante e dê para a gente mais esse sentido que a gente quer de uma decisão de perfil mais de conveniência e oportunidade também, né? Então, eu adoraria saber o que você pensa sobre o que você define sobre política. E essa própria discussão que você está trazendo, está surgindo aí uma nova, vamos dizer assim, uma nova vertente de direito administrativo que faz essa contraposição de política pública e ato administrativo numa perspectiva de governança pública, né? Tem até um procurador aqui do DF que escreveu sobre isso, a tese de doutorado dele, vou até pesquisar aqui para passar para vocês, que seria uma teoria do direito administrativo à luz das bases que está se instaurando de governança pública, né? Então, ele traz essa união do direito administrativo com, vamos dizer, essa discussão de uma concretização da ação política e governamental da administração. Flávio, a Vânia estava querendo falar. Vamos passar a palavra para ela? Exato, é esse aí mesmo. Flávio, tu já leu esse livro? Tá mudo, tu tá mudo. Sim, li. É porque eu dou aula de governança regulatória e eu uso ele. Pois é, e é isso, não é a base, ele não tem. Eu vou até comprar esse livro, vale a pena, né? Eu gostei bastante. Talvez eu não concorde com tudo, principalmente por um novo direito administrativo, né? Talvez é porque eu sou muito apegado, sou taurino, né? Não gosto de nada novo, não gosto de nada de novidade, né? Mas não tem como que aprendi um bocado com ele, né? Sobre governança. E é exatamente essa expressão que ele usa também. Ele falou: o controle teria que ser a governança. Até quando pedem para mim assim, o que você define como governança? A essa eu consigo até ter uma definição mais clara. É criar estruturas para tomadas de decisões boas. Então, eu tenho que ter pessoas qualificadas, tenho que ter um procedimento estabelecido, então aí eu tenho essas governanças nesse sentido. Então, ele parece um pouco disso, porque ele fala responsabilidade, métodos e diálogos. Eu tenho que ter interlocução com as pessoas para tomar as decisões corretas, ter o maior número de informação, né? E aí ele fala, o controle não faz por esse direito administrativo tradicional, faz por essa metodologia de governança. Qual que é a decisão que vai sair? A decisão vai sair boa porque eu coloquei as pessoas adequadas e tenho os procedimentos adequados. Ô, Flávio, qual é o nome dele aí? Fala aí só para a gente, porque eu não sei. Leandro Zanoni Apolinário de Alencar. Ah, tá. Né? Vânia, queria falar, né, querida? Aí depois o Gustavo levantou a mão. No início eu achei ele muito rígido, porque ele vai muito na legalidade, mas ele também fala que a moralidade interna não seria só uma estrutura técnica, não. Seria isso que exatamente o senhor falou, a professora Vádia falou há pouco, o senhor também confirmou agora do seu entendimento desse livro, que as políticas públicas, ambientais,
para a erradicação da pobreza e outras, elas têm que estar... A moeda de governo é haver uma interlocução entre as pessoas que têm expertise mas as políticas dentro da lei. Tudo dentro da lei vinculada com essas pessoas. Aí ficou mais claro para mim. E ele também toca muito nessa questão da clareza da legislação, as leis têm que ser claras e não podem ser gerais. Ele critica muito essas leis abstratas, né, que vão fazer com que as decisões acabem parando no judiciário, e o judiciário decidindo. Esse é um outro ponto, Vânia, que é bem legal assim, do texto. Só fazer um comentário antes de passar a palavra para o Gustavo. A gente se preocupa muito com a tese da não delegação aqui no Brasil com o poder regulamentar. Só o poder regulamentar. Agora, se eu dou uma decisão ampla para caso concreto para o gestor, aí todo mundo fala, não, aí está na discricionariedade, o legislador falou que a decisão é ele quem toma. E lá a gente vê que está bem claro que é o seguinte, não, a não delegação significa não transferir discricionariedade para o gestor ou transferir só naquilo que foi impossível de definir na própria legislação. Então, quando ele fala lá do direito administrativo clássico, neoclássico, ele está falando disso, assim, olha, a galera que quer a não delegação não só para atos regulamentares, mas inclusive para atos concretos também. E aí parece bem rígido mesmo, como você viu, e eles ainda estão tentando dar uma salvaguarda ali, bem interessante para isso. Eu só voltando, eu achei rígido no início, porque ele fala que, quando ele, lá no capítulo 1, agora ele falando que uma lei, mesmo imoral, ela é lei, tem que ser respeitada. Então, aí eu fiquei assim, mas depois que eu fui compreender esse sentido. Então, ele falou que tem que respeitar a lei. Ele é bem legalista mesmo. Agora, ele fala no sentido de tornar as preocupações, leis claras, porque realmente, até na língua portuguesa, né? Essa semana eu estava tendo uma experiência em que eu vi um texto ambíguo e comentei, e a pessoa me falou, não, mas dá para entender sim, eu estou entendendo. Aí eu falei, bom, tudo bem, realmente, não tinha, o texto não era gramatical, mas tinha uma ambiguidade. São essas ambiguidades que as pessoas que levam cada um interpreta de um jeito e acabam que as decisões vão parar nos tribunais. Então ele critica as leis abstratas, a retroatividade e essa ambiguidade, né, que as pessoas não sabem para que lado vai agir. Aí a professora Flávia falou da Lindbergh também, realmente eu acho que já é uma correção que tem no na nossa legislação bem interessante, né, a respeito do direito adquirido, que já foi uma discussão que causou muitos prejuízos aí no passado. Só isso. Gustavo, se você fazer alguma colocação, depois eu quero voltar nesse ponto da Vânia também, sobre ambiguidades da lei. Isso é interessante. É só uma dúvida. Ele, aqui na página 133, ele fala, achei interessante, os princípios fullerianos, embora válidos e atraentes, têm limites de alcance e peso. Eles devem inevitavelmente ser contrabalanceados com a função e as capacidades institucionais da agência, as limitações de recursos e os objetivos programáticos. Minha pergunta é, seria a governança um contrabalanço da moralidade interna do direito? A pergunta de milhões. Gustavo soltou agora, Flávio, a pergunta de milhões. E ele faz com uma cara de que parece que está perguntando se a gente quer pão com café, tu viu? Ele faz assim, seria a governança? Vocês são mais inteligentes. Seria a governança um contraponto? Seria, Flávio? Responda aí, objetivamente falando, em uma frase. Em uma frase, eu tenderia a dizer que sim, que ela é um aspecto... Eu entendi. De uma certa forma, eu entendi isso também. Até a referência ali, me parece, que é a tese das competências institucionais, né, também, que aparece bastante em alguns autores americanos, também, quando a gente está lendo. Né? Ele fala assim, por que tem que ter deferência? Porque tem que ter deferência porque é o seguinte, porque eu dei autonomia para o órgão,
eu coloquei ali as pessoas que foram qualificadas, foram indicadas pelo presidente da República, sabatinadas pelo Senado, tem um corpo técnico todo aprimorado. Então, doutor juiz, me desculpa, o senhor que é um generalista, o senhor não vai controlar a decisão dele, não, sem um critério muito claro, sem uma deferência daquelas linhas que a moralidade atravessa. Se você não consegue controlar por esses aspectos, então você tem que manter essa decisão como está, né? Então, acho que isso que é um pouco disso. Tem um trecho que ele transcreve, um trecho de um juiz que ele fala assim: rapaz, se eu estou na dúvida, eu fico com a agência. Eu achei ótima a decisão, e eu falei assim, cara, esse é um juiz que está correto, né? Então, assim, pô, se eu estou na dúvida, eu vou reavaliar uma decisão do CAD, né? Extremamente complexo, negócio surreal, análise de mercado relevante, tudo que faz. Aí o juiz chega lá e... Aliás, o juiz, vocês viram a decisão? Esses dias eu estava indignado que estava a decisão lá de um... como é que chama? Um condomínio, que a mulher ficava colocando comida para gato no estacionamento. A juiz foi lá e anulou. Eu falei assim, como assim? Pô, dentro do condomínio vai trazer bicho, traz um monte de coisa. Como que pode fazer isso? Até nisso o judiciário vai se interferir, né? Vai se meter. Não precisa, né, disso. Alexandre, fica à vontade. Não, é só complementar isso que o senhor falou. Eu fiz uma aula pós-graduação com o professor Alexandre Câmara, desembargador do Rio de Janeiro, e ele é muito... Ele tem uma visão parecida com essa, e eu concordo também. Fala assim, porque quando nós entramos na faculdade, pelo menos eu, na minha época, nós aprendemos aquela máxima, né? Dê-me o direito, dê-me os fatos que eu te dou o direito. E ele fala que, como desembargador, ele falou, isso não existe, não existe, o juiz não sabe tudo. Aí ele conta um exemplo dele, que ele pegou um caso lá sobre marcas e patente, em que ambos os advogados eram pós-doutores na Alemanha em direito de marcas. Quem sou eu para dizer o direito? Eu tive que escolher uma tese, E esse juiz aí que disse que fica com a agência, eu concordo. Há hoje um controle judicial muito grande, um protagonismo judicial, né? Nem ativismo, na minha opinião, mas um protagonismo judicial, principalmente com relação ao direito administrativo, em que juízes, desembargadores e até ministros, né, dos tribunais superiores estão invadindo competências que, na minha visão, não lhes caberiam fazer algum tipo de controle de ato discricionário, querer dizer o que quando, na verdade, nós temos no Brasil uma história de um direito administrativo bem forte, bem pautado, com excelentes doutrinadores, e eles acabam decidindo, não só nessa área, mas a gente vê a nossa Suprema Corte mudar de posições como vento, né? Diferente lá dos Estados Unidos, que a gente estava comentando no início, em que a Suprema Corte pode decidir agora mudar a questão do aborto, mas foram 50 anos um posicionamento. Aqui, haja vista a questão da prisão em segunda instância... Então vamos nos dar por vencido, pode ser que consiga. Aqui a questão da prisão em segunda instância, em 2 anos teve 3 posicionamentos. Só fazer um comentário a respeito do que o Alexandre está falando, porque, por exemplo, nas justiças militares estaduais, os casos administrativos são julgados no Tribunal de Justiça, né? E em grau de recurso, eles vão para o STJ. E, às vezes, ocorria de decisões contrárias à legislação, ao Código Penal Militar, aos Códigos Penais Militares, né? Então, nesse sentido, eu observo que, concordo com o que o Alexandre falou, porque existe uma lei específica regulando, né? No caso, eles são os militares, eles têm aquelas regras rígidas, né? Então, quando faz alguma infração, algum ilícito,
eles têm que ser julgados de acordo com a lei deles. As sanções têm que se pautar na legislação deles. E, nesse sentido, eu estava olhando agora, e há uma luta, por exemplo, do Tribunal, do Superior Tribunal Militar, para que esses julgamentos voltem para o tribunal e não fiquem no STJ. Para mim, dentro do que a gente está estudando, agora faz sentido, e faz sentido com o que o professor Sustin fala. Não importa se a lei é moral ou imoral, se ela foi aprovada, ela deve ser respeitada, é a moralidade. Nesse sentido, eu acho isso. Eles têm um código, né, de hierarquia para seguir. Então, por que ele vai ser julgado por um tribunal que não é da alçada dos militares? Não sei se vocês me compreendem, se eu fui clara. Só fazer uma complementação. Eu sou muito legalista também, né? Com relação à lei. Se a lei é imoral ou moral, independente, ela é lei. E no nosso sistema jurídico, quem aprova a lei é o Congresso Nacional, né? Nós sabemos aqui. Que teoricamente, representa o sentimento do povo, a vontade do povo. E se aprovou uma lei imoral, significa que o povo escolheu essa lei. Então, não cabe ao judiciário, na minha opinião, fazer um controle dessa lei com relação à moralidade. Pode fazer por vício de forma, se ela é constitucional ou não, mas com relação à vigência da lei, por ela ser moral ou não, não cabe. Porque a lei foi aprovada, a lei, repetindo, ela demonstra vontade popular. Se ela demonstra vontade popular, ela tem que vigiar até que venha outra lei e possa revogá-la ou modificá-la. Sim, até porque mesmo esses governos, a democracia representativa... Ai, desculpa. Não, Vânia, pode falar. Na democracia representativa, ele fala, eu estava lendo um texto onde o autor falava que muitas vezes, muitas das leis que foram injustas, a perseguição aos judeus, elas tiveram a aprovação da população daquela época. Então, às vezes, no caso, um juiz vai julgar de acordo com a convicção, ali com as provas, mas o Alexandre falou nesse sentido, eu concordo com ele. A imoral pode ser para alguns, mas se você observar exatamente porque a lei ela cumpriu o seu processo formal, então ele tem que ser respeitado. Tem os 10 mandamentos do advogado, né? Não sei se você já viu do Eduardo Couture, né? E que tem um trechinho que fala, e quando a lei estiver dissociada da injustiça, lute pela justiça, né? Então, é difícil fazer isso. Eu me considero um positivista nesse aspecto, mas eu queria até voltar, Vânia, nesse aspecto da clareza da lei, porque hoje a gente ainda tem uma dificuldade adicional, assim, ou várias dificuldades adicionais, né? De conseguir clareza nas leis. A gente tem um parlamento hoje, não só no Brasil, como fora, em que ele é mais heterogêneo, né? Então, ele não é formado dos homens brancos de casaca, e que são... Então, para essas pessoas chegarem a uma convergência de ideias, eu tenho que me valer de regras mais maleáveis, mais principiológicas, mais programáticas. E na própria estrutura de teoria do direito, a gente começou a valorizar mais os princípios do que as regras. E os princípios têm essa característica de não ser all or nothing, né? Para usar a expressão aí que se consagrou do Dworkin, mas eles têm sopesamento, né? E interpretações mais variadas nesse sentido. E aí, se você tem essa variabilidade de compreensão, você também vai ter uma valorização dos juízes,
como pessoas que estão ali aptas a decidir. Porque, por exemplo, se eu tenho uma questão que é principiológica, e eu tenho uma contenda do Alexandre, eu vou interpretar o princípio no sentido que mais me favorece. O Alexandre vai interpretar no sentido que mais o favorece, e a gente não vai chegar num ponto comum. Com isso, a gente vai precisar de um juiz para arbitrar. Então, isso acaba também explicando um pouco do excesso de judicialização que a gente acaba tendo por conta disso. Mas, assim, a questão é tão antiga, e ainda assim, até o Alexandre fala assim, mas quando a lei é clara e tal, o juiz não devia fazer, né? Então, o brocado latino lá, em clara, se set interpretatio, mas é difícil ter clareza quando as pessoas têm pontos de vista muito diferentes, né? Eu estou lendo um novo livro agora sobre história dos Estados Unidos e apresenta um ponto que é muito interessante e que custou a vida de muitas pessoas por conta de uma guerra. E tinha também relação com a interpretação da própria Constituição. A Declaração dos Estados Unidos, eu até peguei ela aqui, ela fala o seguinte, consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Depois, a própria Constituição fala o seguinte, que está formando uma união para prover a defesa comum, promover o bem-estar e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição. Qual que era a grande discussão e que leva à guerra civil? Era se os homens negros e as mulheres negras tinham direito a essa liberdade que estava lá. E um grupo interpretava dizendo, olha, para mim é auto-evidente que eles são homens e são mulheres, são filhos do Criador e, por isso, têm direito à liberdade e a escravidão é uma coisa que tem que ser extirpada porque é inconstitucional. Enquanto que outros interpretavam que não. Aqueles não tinham cidadão e aquilo estava previsto para os homens que haviam declarado a independência dos Estados Unidos. E esses homens eram os homens brancos. Então, por isso, vem a Guerra da Secessão, e a gente teve aqui 660 mil mortos por conta da pandemia. Então, eles tiveram, na década de 60 do século XIX, 750 mil mortos por conta da guerra, afora um número ainda maior que morreu de fome e de doenças causadas por conta dessa, que para mim parece claro ali, que estava, olha, não tem como conciliar a luta pela liberdade, um país fundado sobre esses valores, com a escravidão. Então, assim, dizer sobre a clareza, e hoje é muito mais difícil, então dizer onde termina o judiciário hoje, acho que é um dos pontos mais difíceis que tem, e buscar essa autocontenção. Um último comentário, assim, Vânia, só para você ver que dessa ideia, tem um outro livro do Cass Susten que eu mostrei para vocês aqui, que chama Ruído, e ali fica muito claro que o nome chama Ruído, uma falha no julgamento humano. E é um livro que não é só de direito, ele fala da tomada de decisão para tudo, né? Ele fala do julgamento, mas não só do julgamento. E ele fala assim, que qualquer regra mais simples evita o ruído da decisão. Então, ela vai conseguindo ir eliminando esse ruído e até faz algumas coisas que são bem interessantes para a gente levar para a vida. Ele tem umas técnicas de higiene de decisão que talvez a gente devesse fazê-la antes de tomar todas as decisões para analisar se a gente está tomando a melhor decisão para a gente mesmo no nosso cotidiano. É bem interessante o livro por conta disso. E ele vai mostrando que algumas regrinhas já são melhores do que confiar no subjetivismo de quem vai julgar, porque isso vai surgindo decisões contraditórias e conflitantes, né? Então, é bem interessante. Então, talvez isso explique o apego que ele tem para leis que sejam cumpridas. Tinham duas mãozinhas levantadas, uma do Alexandre e a outra eu já não vi, e quiserem comentar sobre esses pontos. Era Lisiane, deixa ela comentar, porque eu já falei demais. Tranquilo, tudo bom, pessoal? Bom dia, professora, professores, colegas. Não, nesse ponto aí, eu acho que as leis, elas não são necessariamente claras, objetivas, e propositalmente. Não é nada que não tenha não sirva, né, algum tipo de interesse. E aí reside, para mim, né, a periculosidade do direito administrativo que é apontado pelo autor.
ele questiona, salvo engano, no capítulo 1º, 2º, não sei, é isso, se o direito constitucional, perdão, o direito administrativo, ele é constitucional, questiona a questão da periculosidade, e, de certa forma, para mim, a maior periculosidade do direito, ela é em função dessa ampla possibilidade de interpretações das leis, das normas, produzidas, inclusive pelas agências, né? E aí o autor, ele coloca aqui deixa eu só abrir aqui que eu estou conversando com o e-book, que, no mínimo, os tribunais sem informações completas podem não estar na melhor posição para saber se uma agência cometeu um erro, né? Então, existe também esse risco, né? Diante da ambiguidade, diante desses conceitos abertos, eventualmente utilizados no direito administrativo, esse é o maior risco, né? Que isso vai recair para um tribunal decidir, e ele tem uma insuficiência de informações para verificar se uma agência cometeu um erro ou não. Então, assim, eu acho que eu sempre... Essa frase, né, esse ponto do autor me marcou muito, porque muitas vezes a gente não se questiona, né, a questão da constitucionalidade e da periculosidade. E, para mim, essa periculosidade, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, dessa periculosidade do direito administrativo é aquela máxima, né, aquele brocado, in dubio pro società. Então, na dúvida, a gente sempre vai defender a sociedade, mas essa sociedade, essa defesa, ela vai ser com base em normas amplas, normas abertas a várias interpretações. O problema é que, numa sociedade complexa, como a que a gente tem hoje, se você fizer regras muito rígidas para a administração, você não consegue a administração que você quer hoje, que é uma administração dinâmica, ágil, rápida, que está antenada ao que está acontecendo e que altere, que se adapta às circunstâncias. Então, assim, tem que achar um ponto médio ali também. Eu acho que isso que é o grande desafio dos dias de hoje. O legislador, a doutrina da não delegação parece que não funciona, de deixar tudo para o legislativo decidir. Mas o legislativo é ainda a melhor caixa de ressonância daquilo que é o espelho da sociedade. De vez em quando a gente não gosta do que esse espelho mostra, né? Igual quando a gente vai na academia e se vê no espelho, né? A gente fica pegando uns ladinhos assim, vê que está sobrando. Então, às vezes a gente olha para o Congresso e também se vê dessa forma, né? Não vê não gosta do que o espelho está mostrando. Então, talvez ele tomando essas decisões fundamentais e deixando uma certa plasticidade para a administração, mesmo com os riscos que tem, que você apontou, Luziane, talvez seja a única solução possível, né? Não tem outro caminho para poder seguir. Eu acho bastante ilusório tentar ter um direito administrativo mais rígido que consiga evitar esses perigos de ter decisões ruins por parte do administrador, né? Eu acho, professor... perdão. Fica à vontade. Eu não estou defendendo nenhuma rigidez, não estou defendendo nesse ponto, né? Mas será que o caminho até agora percorrido, né, as opções legislativas ou posicionamento judiciário, e aí eu incluo, não no posicionamento judiciário, né, mas assim, nessa análise também dos órgãos de controle, será que está sendo o melhor caminho? Né? Porque se a partir do momento que eu tenho uma judicialização excessiva, se eu tenho bons gestores se afastando da administração pública, boas empresas sérias que optam por não contratar com a administração pública porque muitas vezes são coagidas, né, ao pagamento de alguma propina. Então, será que até hoje, né, o caminho que nós estamos adotando, mesmo com essa flexibilidade, ou não necessariamente seria resolvido com uma rigidez, está sendo adequado? Eu não tenho resposta para essa pergunta, não.
Só pergunta Eu tenho fácil, que né? A acreditar dela, que do sim, Gustavo. eu coloquei acho o meu que eu- grãozinho de areia para ajudar a fazer Como um diz direito a professora administrativo Vládia, melhor. pergunta assim, tipo, toma um café com leite? É, Mas e eu eu tenho acho que que acreditar, eu tenho que responder positivamente para acreditar que eu fiz a minha parte, que eu estou tentando, que eu brigo pela deferência administrativa algumas vezes quando estou na minha atividade profissional, que quando eu ensino direito administrativo eu estou voltando e colocando uma pedrinha e colocando, formando pessoas melhores por meio de mais leitura e de mais conhecimento, quando participo de um clube de leitura, ou quando participo de um grupo de estudos, quando publico um artigo para fazer essas provocações. Então, eu teria que responder que sim por conta disso, que a gente está no caminho certo, embora, às vezes, os caminhos envolvam alguns recuos que fazem parte da vida, né? Assim, mas eu teria que acreditar que sim nesse aspecto. Então, a gente agrega a governança, agrega um controle com deferência e tal, para poder seguir nesse caminho e manter até os colegas que são bons gestores dentro da administração, então fazendo a defesa deles também. Então, aí, assim, nesse aspecto, eu teria que dizer, pessoalmente, eu acredito que sim, mas só o futuro pode dizer o que vai acontecer, né? E eu acho que Eu acho que a resposta da Lisiane, ela questiona até as próprias bases de criação do direito administrativo. Hoje, a gente tem sobre o direito administrativo muitas intérfaces de outras áreas, seja de política pública, governança pública, a própria perspectiva de administração, academicamente falando, né, que antes, quando o direito administrativo surgiu, ou seja, naquela perspectiva mais pragmática, burocrática, gerencial, era só a atividade executiva da administração pública. Hoje a gente tem essas intérfaces de enfrentamento à corrupção, de próprio autocontrole comportamental dos servidores públicos, e isso tudo entra em choque com a teoria do direito administrativo. E acho que, na verdade, a gente nunca vai conseguir ter uma resposta estática para a pergunta da Lisiane, porque a gente está o tempo inteiro tentando reconstruir a melhor forma de administrar, né? E é como eu falei, isso tem uma interlocução muito próxima com a teoria do próprio direito administrativo. Até se questionar o que é ato administrativo hoje, a gente já está questionando. Quais são os limites das ações administrativas que a gente enquadra como ato administrativo? Então, assim, eu acho que Lisiane, se a pergunta do Gustavo era de milhões, a sua é de bilhões. Então, quem tiver a resposta, está feito. Alexandre, querido, eu lhe interrompi, passei na sua frente. Não passou não. E a senhora pode passar quantas vezes quiser, né? Porque é sempre uma aula. Tudo bem, muito ouvir bem. A senhora, o Flávio. Só para... A gente já está indo aí para finalizar, já são 10 horas. Complementando lá o que a Vânia disse, e vou deixar aí também um ponto de interrogação para a senhora e para o Flávio, professor Flávio. Alguém viu essa semana a votação da terceira turma do STJ sobre uma ação rescisória que, na verdade, não chegou nem a tramitar, porque a empresa não conseguiu pagar o valor de 5%, como determina o CPC. Então, era uma ação de 2 milhões, aí a parte ré foi lá e pediu para retificar em contestação o valor da causa, foi para 48 milhões. A empresa não tinha como e eu vi correu isso. E o julgamento. E aí a empresa foi condenada a pagar 10% de honorários aos advogados, né, da parte ré. O Flávio está dando risada. Mas o que eu gostei foi da discussão, eu assisti porque é algo que me interessa, né, a discussão dos ministros. A ministra Nancy disse o seguinte: eu gostaria que estou votando, mas gostaria que deixasse consignada a minha posição. Nós vamos ter que rever isso daí em algum outro momento. Embora nós estejamos cumprindo a lei, olha só o que ela diz, embora nós estejamos cumprindo a lei, nós vamos ter que rever, porque não pode pagar 10% de um valor desse, como se fosse um absurdo. Citou uma fala do ministro Herman Benjamin, a ação não chegou nem a tramitar. Mas é o risco, eu acredito que é o risco, e é para evitar que nós tenhamos aventuras jurídicas. E a lei, cumpriram a lei, embora não quisessem cumprir. O advogado brasileiro cumprir. não consegue dizer essa frase, você não tem um caso. Ele não consegue dizer essa frase, você não tem um caso.
Verdade, professor. É sempre litigioso, né? Sempre uma conduta litigiosa mesmo. O Gustavo também tinha levantado a mão, que aí acho que a gente pode ir fechando também. Né? Acho que foi sem querer, mas mas já que me deu a oportunidade, eu acho que a questão da Lisiane, eu acho que só resolvendo a problemática do ser humano, né? E sempre melhorando as pontas do controle. Acho que é isso, o que é problemático. Só isso. Tem mais alguém querendo falar? Será que o caminho, talvez que a resposta para a indagação da Lisiane não seria a constitucionalização do direito administrativo? Porque muitas decisões não estão de acordo com a Constituição. A necessidade, por exemplo, de defesa técnica do processo disciplinar, que é facultativa, aquela súmula vinculante, ela não cumpre o devido processo legal. A constitucionalização, por exemplo, do direito administrativo não seria um caminho. Outra coisa que eu fiquei refletindo foi o caminho com relação ao que o senhor falou da legislação. Aqui, por exemplo, a gente tem o caminho da representatividade, né? O professor Justin, ele fala muito do Estado democrático, Estado de Direito, mas nós temos um Estado democrático de direito, né? Então, aquele conceito de Habermas de que a sociedade, estando bem representada, tem mais chances de a gente ter legislação que contemple ambos os lados. Não sei se o senhor me compreendeu. Eu tenho só uma coisa sobre a constitucionalização do direito, né? Assim, do direito administrativo. Tem uma definição bem antiga assim, de direito administrativo, dizendo que, assim, que o direito administrativo é o direito constitucional concretizado, né? Que é uma das definições de direito administrativo. E tem outra frase também que é ótima, né? Que é o direito constitucional passa, o direito administrativo fica, né? Que era uma frase do Otto Maia também, que é ótima, e que tem esse apelo, né? De que, assim, olha, as estruturas burocráticas do Estado, elas vão sempre se movimentar da mesma forma, né? Então, você sempre vai ter desapropriação, você sempre vai ter ato administrativo, você sempre vai ter poder de polícia, pode ir mudando até o regime de um regime parlamentarista para um presidencialista, mas você vai ter sempre essa perspectiva de administração. Então, para mim, o direito administrativo sempre foi constitucionalizado. Essa frase até eu não gosto, ela é uma frase que vem muito com o Luiz Roberto Barroso e que, ao fim e ao cabo, na verdade, quer responder um pouco da resposta da Lisiane, que é dizer o seguinte: existe uma interpretação correta. E o Barroso acredita muito nisso. Então, por isso que ele acredita também no papel iluminista da Suprema Corte, que é outra coisa assim que também... E que eu sou um fãzão do cara, acho o cara das cabeças mais geniais do país, mas são algumas ideias que me deixam um pouco chocado, assim, de a gente acreditar que a gente sabe qual é a resposta correta. E isso talvez leve até um pouquinho da ideia de intolerância que a gente tem um pouco hoje. A pessoa não se concebe a oportunidade de estar errado, né? de estar incorreto. Então, essa constitucionalização vem um pouco para essa ideia de engessamento. Então, eu não sei se ela é uma resposta, porque ela acredita que tem uma resposta correta para todos os problemas, né? Quando trata da ideia de conceitos indeterminados, fala, não, só existe uma interpretação, ou o conceito se aplica ou o conceito não se aplica, então não tem terceira possibilidade. Então, eu não acredito que a constitucionalização do direito administrativo, que para mim sempre foi constitucionalizado, seja a resposta para todos esses nossos problemas, Vânia, assim, embora esteja talvez te decepcionando com a minha resposta. Não, que isso. Sabe, professor, eu penso assim, se o direito administrativo, né, enfim, já teria virado um código, né? Eu costumo falar que tudo que é bom vira um código, né? Assim, pode não ser o melhor código, né? Tem um código civil, penal, enfim. Aí, o direito administrativo, ele é tão sui generis, né? Vamos dizer assim, que só por legislações passa, né? Então, isso dificulta também, né? A concretização, a enxergar o direito administrativo, né? Como um todo, enfim.
É só um comentário. É sempre a minha crítica, às vezes até um pouco ácida, em relação ao direito administrativo, pelo menos o direito posto, né? Direito administrativo, ora, né, que a gente lida, né? Não é fácil. Se fosse fácil, alguém mostrava para a gente, né? Tinha um chefe meu que falava assim, se fosse fácil, não estava na nossa mesa. A frase também é ótima. Estamos caminhando para o final e daqui um mês nós vamos nos encontrar. Ficou definido alguma coisa? Se conseguiu, se vai tentar fazer presencial ou não? Eu estou à disposição, presencial, online, estou à disposição. Eu tenho medo de fazer presencial e limitar um pouco, né? E para achar sala no IDP que seja conjugada, não está fácil porque está tendo um monte de coisa. Deixa eu fazer uma sugestão, Flávia. A gente podia botar lá no grupo do WhatsApp quem poderia ir presencial. Se a gente tiver uma adesão boa, eu tento resolver com a Alexandra a questão da disponibilização lá do IDP, de uma sala para atender a gente, né? Porque aí a gente faria o clube, de repente sairia para almoçar junto, na sequência, quem tiver disponibilidade. Acho que ficaria bem legal. O que é que vocês acham, pessoal? Vou ter que pegar um ônibus daqui de Aracaju. Lucas! Vem pra cá, Lucas. E aí eu já vejo, quem não for daqui, ver se a gente consegue uma sala, nem que seja aquela salinha pequena, Flávio, lá do segundo andar, que a gente consiga deixar o pessoal que está virtual, que não vai conseguir vir, acompanhar. A gente loga lá e aí a gente acompanha. Ótima ideia. Tá, então vou fazer assim, Alexandre, vamos colocar lá no grupo essa ideia, e aí se a gente tiver adesão, pelo menos assim, de uns 10 pessoas, vamos botar esse limite, que possam ir nessa data, aí na sequência a gente entra em contato com o IDP para tentar ajustar essa questão da logística, pode ser? Pode ser, sem problema, eu coloco, sim. E aí a gente poderia ver se na quinta-feira, ou às vezes na sexta, porque é na quinta, dia 2, nosso último, às vezes, né, a gente dá a opção para as pessoas falarem também, não tem como, na sexta-feira dá para eu ir, é melhor. Se a gente vê se o professor e a professora puderem, aí qualquer coisa a gente muda a data para sexta-feira, se conseguir essa de pelo menos uma também 10 é um bom dia para mim, que eu não tenho aula amanhã. Para mim é um bom dia. Eu consigo, porque eu dou aula até 9h40, mas é aula remota, eu consigo dar aula lá do IDP, e aí eu já fico por lá e espero vocês. Então, tranquilo. Então, a gente faz 2 enquetes, então, né? Isso, a gente faremos essas 2 enquetes. Uma boa leitura a todos. Espero que o colega, eu acho que foi o João Marcos, né, que disse que ainda não estava um pouco para trás. Foi o João Lucas? Então, foi eu. Foi o Lucas. Então, tenta atualizar aí para chegar junto com todo mundo correndo na reta atrás. Final. Gente, outra coisa, como vai ser o nosso próximo encontro? Se vocês já quiserem trazer no próximo encontro sugestões das leituras para o nosso clube no semestre que vem, façam isso, sabe? Sugiram outras obras que a gente vai conversar. E o professor Flávio, professor Flávio é top. Não está aparecendo, Flávio, por causa da luz. Bota aí direito. Tá dando reflexo, As raízes da corrupção lá. Eu topo. Eu já topo. Enfim, mas vamos trazer outros no próximo encontro, e aí a gente decide juntos qual vai ser o livro do semestre que vem. Pode ser. Combinado? Professor Flávio, põe na enquete aquele outro que o senhor mostrou sobre a governança. Pois é. Agora, Flávio, eu acabei de olhar aqui para comprar ele, porque eu tô que nem a Cássia, a louca dos livros, né? O povo me mostra um livro, eu já quero comprar. E aí, não tem, ele tá esgotado, tanto na editora quanto na... Então, vou te dar um bisu. Você conhece a AGU? Conheço, ouvi falar. Na biblioteca dela, tem uma biblioteca virtual da Fórum. Em geral, tem alguns livros. Às vezes, tem lá. Tá. Aí dá para você ler online, né? Eu sou meio chato, assim, eu nunca li nada online, assim, eu sou péssimo. Eu também sou péssimo para ler online. E por falar em comprar livros, a professora Vlad, eu acho que deve estar ganhando comissão da Amazon. Porque o que ela está indicando, aí a gente clica lá para ver e fala, meu Deus, mas vou passar o cartão, né? Tá ganhando comissão. Meu filho. Tô gostando. Ema, cada qual cuida das suas contas, viu? Cada qual com seu problema aí, viu? Eu já tenho que manter minha compulsão. Aí me junto com a Cássia, que é a doida dos livros, meu filho, não dá certo. Aí, gente, tá bom, eu vou tentar... ver se eu acho esse livro aí, Flávio, do coisa. Se eu achar, eu disponibilizo para vocês, porque ele está esgotado.
Por acaso, tu teria o contato do Leandro, Flávio? Não, né? Tenho não. Vou atrás também, porque de repente ele deve estar lançando uma segunda edição, alguma coisa, enfim. Não, tranquilo. Aviso vocês lá no grupo. Gente, brigadão. Beijo, Valeu, até a pessoal, próxima. um Boas abraço. leituras aí. Tchau, fica com Deus. Tchau, Obrigada, obrigado. obrigada, Tchau, pessoal. valeu. Tchau. Valeu.